Boa noite a todos. Com grande alegria, muito prazer que estamos aqui mais uma vez para dar abertura ao culto de oração e estudo bíblico nesta noite. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando com os irmãos e amigos mais uma vez. Meira Igreja Batista em Mutondo, Rua Guilherme dos Santos Andrade, número 428, Mutondo, São Gonçalo. E, meus queridos, estamos num mês muito especial, que é o mês de missões nacionais. Missões nacionais é onde nós pregamos, nós cooperamos, pregamos e cooperamos com os missionários que estão nos campos brasileiros, em todos os estados do Brasil. Tem missionários pregando a palavra. E o mês de setembro é um mês que nós separamos para contribuir com as ofertas, oração, embora nós sempre oramos, todo ano oramos por missões, tanto missões nacionais, como missões estaduais, como missões mundiais, porque isso é nosso dever como Igreja de Cristo, fazer isso, atender o ID de Jesus, quando ele manda lá em Marcos 16, 15 e 16, Mateus 28, 19 e 20. Vamos começar a orar, orando a Deus, porque esse é um culto de oração. Este mês é um mês de oração, nós estamos orando por missões, como sempre oramos, Mas temos também outros pedidos de oração também para que nós possamos estar orando, pedindo a Deus, clamando a Deus pela vida dos irmãos que estão enfermos e pelos nossos missionários que estão nos campos. Oramos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo de Jesus, que nós queremos colocar na Tua presença, Senhor, e agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo, por este dia que passou e por esta noite que estamos vivendo na casa do Senhor, para poder, ó Deus, clamar, ó Deus, ao Senhor pelos nossos missionários, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Deus. Senhor, que o Senhor esteja nos dando condições, recurso para poder contribuir, ó Deus, com os missionários que estão pregando a Tua palavra nos campos brasileiros, Senhor. Ajuda, ó Deus, aqueles irmãos que estão lá, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, passando dificuldade de, ó Deus, locomoção, porque às vezes estão num lugar muito longe, distante, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ricamente esses irmãos, esses pastores, família pastoral, irmãos que estão nos campos missionários pregando a Tua palavra, Deus. Também, ó Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Deus, como o irmão Amilce, a irmã Conceição, Senhor, e outros irmãos, Deus, que se encontram enfermos. Também nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida do irmão Assi Gouveia, um diácono Assi Gouveia, e a diaconisa Vera Panicé, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando ricamente. Queremos pedir ao Senhor pelo nosso país, ó Deus, pelo presidente da República, pelos 3 poderes do nosso país, que o Senhor esteja, ó Deus, tocando no coração deles, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é olhar para o povo. Abençoa, Senhor, abençoa as igrejas, Senhor, batistas em todo o Brasil, em todo o mundo, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos alegrando com a Sua presença nos nossos corações, Senhor. Fica, Senhor, conosco. Peço também pela vida da nossa igreja, pelo pastor Francisco, Deus, pelo pastor Albertino e pastor Vanderlei e suas famílias, ó Deus. Abençoa ricamente, ó Deus, os nossos pastores e todos os pastores, ó Deus, que estão, ó Deus, na face da terra, que estão cumprindo com o Teu mandado, com a Tua palavra, Senhor. Fica, Senhor, conosco. Perdoa minhas faltas, que são muitas diante do Senhor. Nós Te rogamos essas bênçãos, não porque merecemos, mas é em nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos ouvindo agora uma música e logo após essa música estaremos lendo a palavra, lendo o nosso tema e a nossa divisa e também passando a palavra à pessoa que vai pregar nesta noite. Vamos ouvir essa música, um louvor ao nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus junto com eles. Pegue
de solução, da resposta certa e traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Brasil. Então, agora nós estaremos lendo a palavra do Senhor, que vamos ler o tema e a divisa desse mês. O tema é Cristo, a única esperança. Vamos falar de novo, que é muito sugestivo. Cristo, a única esperança. E o nosso tema está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que verdade, né, meus amados? Eu gosto muito também, quero deixar para os irmãos também, o mesmo capítulo aqui no verso 20, né? Muito importante também, depois de Pedro e João ter sido açoitados
de ter sido proibido de falar no nome de Jesus, de pregar a palavra de Jesus. Aqui no 20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar, meus irmãos, aonde quer que nós estejamos, precisamos proclamar essa palavra. Só Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a única esperança, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, a única esperança. Estaremos agora orando e passando a palavra. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por tudo. Ó Deus, pela sua palavra lida, pelo hino cantado, ó Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja aqui na face da terra, que no mutondo, ó Deus, o Senhor esteja nos dando visão para que nós possamos, ó Deus, pregar a tua palavra no nosso campo, ó Deus, e também em outros campos, ó Deus, que o Senhor nos enviar. Nos ajuda, ó Deus. Abençoa, Senhor, nossos irmãos enfermos, ó Deus. Mais uma vez eu peço, esteja com eles, ó Deus, trazendo saúde e cura para eles, para que eles possam, Senhor, ó Deus, estar na casa do Senhor, para louvar e glorificar o teu santo e bendito nome. Abençoa mais uma vez eu peço pelo nosso país, ó Deus. Mais uma vez eu peço, ó Deus, pelos três poderes do nosso país, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos políticos, para que eles pensam, Senhor, no Brasil, no povo brasileiro, ó Deus, que eles possam, ó Deus, ter atenção no povo brasileiro, olhar mais para a nação, Senhor, porque foi para isso que o Senhor colocou eles lá, através dos eleitores que colocaram e votaram neles, ó Deus. O Senhor, certamente, que todo o poder, ó Deus, que vem, que o homem tem, é dado do Senhor. Nenhum poder o homem teria se não fosse vindo dos céus. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez por tudo. Fica conosco. Agora abençoa a mensagem que será pregada, ó Deus, esteja com a irmã Suzana, ó Deus, que certamente o Senhor colocou no seu coração a mensagem que ela vai trazer aos nossos corações. Fica conosco, ó Deus, perdoa nossas faltas e aumenta, Deus, a nossa fé em Ti. Nós te rogamos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, uma boa noite para todos os irmãos que estão nos seus lares. Nós, hoje, dia 29, nessa quarta-feira, ainda estamos trabalhando naquele rumo de oração. Hoje vamos mudar um pouquinho, porque, na verdade, o mês de missões nacionais já foi encerrado domingo à noite, quando o diretor de missões pregou e encerrou. Mas eu quero lembrar aos irmãos que nesse tempo de pandemia, nós já estamos chegando para um controle melhor. A pandemia ainda não acabou, mas pelo fato de grande parte já os adultos, idosos, grande parte dos jovens e até adolescentes serem vacinados, a gente já fica um pouco mais seguro. Por essa razão, nós vamos voltar aos cultos presenciais todos. Então, a partir de quarta-feira, a próxima quarta-feira, nós já estaremos já com culto de oração lá no templo e estudo bíblico. Então, os irmãos são convidados para estar ali no templo, louvando a Deus e orando ao Senhor. Mas já no domingo, no dia 2, ou melhor, no dia 3, pela manhã, nós vamos ter a ceia do Senhor e vamos ter toda a celebração normal naquele dia, tá bom? Você está convidado. Queridos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos prepararmos e crer que Deus está conosco. A igreja nunca ficou abandonada. Claro que nós precisamos nos precaver dos perigos, mas Deus não abandonou jamais o seu povo. Também eu quero, irmãos, convidar os irmãos para agradecer, para dar um presente ao Senhor nos dias 9 e 10. Nós tivemos que mudar do dia 2 e do dia 3 para o dia 9 e para o dia 10 as celebrações do aniversário da igreja, quando estarão ali pregadores, cantores. Serão 2 dias de muita celebração, de muita animação. São 30 anos de vida da igreja e você
que é membro da igreja, você que é amigo da igreja, você que está vivendo a vida da igreja, com certeza vai se alegrar muito ali no dia 9 e no dia 10 de outubro, quando estaremos celebrando. Toda a Unijovem está animada para estar lá, os adolescentes, as crianças e os adultos e a bela idade, né, todos os idosos da igreja. Estaremos lá para glorificar a Deus. Mas eu quero ler o texto da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um assunto que está no meu coração já há alguns dias. Eu queria chamar a sua atenção para ver o que diz Romanos capítulo 12 e versículo 1 apenas. Eu vou ler para você, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes eu quero orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, na Tua presença, nós oramos pela primeira igreja batista em Mutondo, por todos os Teus servos que estão nos seus lares agora, Deus, por aqueles que mesmo estarão, ó Deus, distante dos seus lares, mas que eles mais tarde possam ouvir a Tua palavra. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Nos prepara cada dia para Te servir, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos também pelo irmão Carlos Rossi, o educador que está se recuperando. Abençoa o Teu servo, ó Deus. Amacia aquele leito para que ele possa, ó Deus, se recuperar e ter, ó Deus, o ânimo e estar sarado, firme para estar pregando a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Voltando agora ao texto da Palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo se sente bem à vontade para escrever essa carta nós vamos estudar agora na igreja todas as quartas-feiras. Nós vamos estudá-la toda a sua história, o que Paulo estava fazendo, onde ele estava quando escreveu essa carta. Então, é para lá, às quartas-feiras, que nós vamos estudar essa carta. Mas, queridos, ele fala do sacrifício vivo. Me chamou a atenção essa expressão, porque isso me leva a pensar no sacerdócio. Porque sacrifício era aquele tempo em que os hebreus sacrificavam os animais para que Deus então atuasse e respondesse ali às orações. Tudo aquilo era programado, tudo aquilo era preparado pelos sacerdotes. Eles prestavam os sacerdotes, porque a função do sacerdote é receber do povo e entregar a Deus. E Deus ali recebia, né, na forma do sacrifício. E a função do profeta é diferente, que é trazer de Deus para os homens. Então, são duas funções diferentes. Qual é a mais importante? Eu não sei. Para mim, as duas são altamente importantes. Porque na medida que Deus recebe do povo, também na medida que Deus fala ao profeta para entregar ao povo, as duas formam algo muito agradável, muito bom e muito especial. Mas, sacerdócio no dia de hoje, você é um sacerdote, você que é cristão, você que se converteu a Cristo, você que foi remido pelo sangue de Jesus, você se sente um sacerdote? Você certamente diria sim, principalmente da sua família, principalmente da sua vida. Porque nesse mês nós falamos sobre o nome de Cristo, nenhum outro nome é dado entre os homens, é o nome de Cristo, especial, né? É muito especial, mas o meu nome e o seu nome, no que se refere à vida na presença de Deus, como é que fica? Pois é, o sacerdote era aquela pessoa preparada espiritualmente, ele tinha todas as técnicas para prestar o sacrifício a Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui do culto racional, do culto em que, olha o que ele diz: sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o
culto em que nós pensamos, o culto inteligente, o culto que me leva a ter realmente satisfação, a um prazer na presença de Deus. Para tanto, precisamos estar com a nossa vida em dia, estar com a nossa vida em obediência ao Senhor, para que esse nome que nós temos apresentado diante do Senhor realmente torne-se um sacrifício vivo e eu então ser um sacerdote. Mas, caminhando um pouquinho mais, quando nós chegamos em Hebreus capítulo 10, versículo 19, o escritor aos Hebreus, que eu até hoje não sei quem escreveu a carta aos Hebreus, alguns se precipitam em achar que foi Paulo, outros dizem que foi um escritor diferente, que conhecia os Hebreus, concordo? Alguém que conhecia muito a história dos Hebreus, mas na Bíblia não diz que foi o apóstolo Paulo. Mas, quando chegamos no capítulo 10, versículo 9, diz assim: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no sacrifício pelo sangue de Jesus, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A impressão que fica aqui, e que realmente é uma verdade, é que após a nossa conversão, nós somos sacerdotes para entrar na presença de Jesus. Como os sacerdotes tinham o véu, né, e ali só os sacerdotes podiam passar daquele, a gente chama véu, mas na verdade era uma couraça ali, e os sacerdotes passavam dali, ninguém podia entrar. No momento em que Jesus morreu, no seu último expirar, o texto nos diz que houve então um movimento na terra, né? Houve os relâmpagos, os trovões, e o véu do santuário se partiu de cima embaixo. Isso significa que agora nós, os remidos de Cristo, nós que somos cristãos e que realmente nos convertemos, temos agora acesso à palavra de Deus, acesso à presença de Deus, acesso a esse ministério extraordinário chamado ministério sacerdotal. Querido, mas esse ministério sacerdotal é preciso que você tenha em mente o seguinte: quando eu sou um sacerdote, eu sou separado agora das coisas do mundo, das coisas ruins, eu preciso entender que eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso entender que eu devo estar, não que lá no santuário seja um lugar melhor do que outro lugar. Na verdade, nós consideramos que sim. Mas pelo fato de dali nós termos a liberdade de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de trabalhar para o Senhor, de preparar, de administrar o povo para que possamos então caminhar com a obra de Deus. Quando assim pensamos, realmente estamos bem. Quando assim pensamos, Deus pode realmente fazer maravilha em nossas vidas, mas se Ele não fizer, tá bom também, não é? Basta a salvação, basta a remissão pelo seu sangue, basta ter essa esperança em Cristo Jesus, basta saber que eu tenho oportunidade de ir no santuário, orar na minha casa, orar dentro do ônibus, orar em qualquer lugar, e o Senhor está me ouvindo. Isso é maravilhoso. Mas, queridos, caminhando um pouquinho mais, nós chegamos na carta de Pedro, e na carta de Pedro, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 2, versículos 9 e 10, falando da igreja, do povo de Deus como sacerdotes. Sacerdote é aquele que é separado para trabalhar, levando a vida no altar de Deus, levando a vida dentro da consciência bíblica. E aí nós deparamos com o velho apóstolo Pedro escrevendo a sua carta e nos orientando, quando ele diz assim:
Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que delícia é saber, como salvo, como remido de Deus, como um sacerdote para trabalhar para o Senhor, nós alcançamos misericórdia. Mas para quê? Para ficar parado, só dizendo que somos salvos? O versículo 10 completa, não é? Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Para que aquele que é remido, que saiu das trevas, ele deve anunciar a palavra de Deus, ele deve pregar, ele deve estar disposto para trabalhar para Jesus. E aí eu fico pensando, irmãos, meu Deus, isso me incomoda. Chega no final do ano, como agora estamos chegando, com a comissão trabalhando, e a gente encontra tantos não das pessoas, não quero, não posso, não é... Por que isso? Se nós somos crentes, sacerdócio. Porque não é isso que acontece com outras denominações, eu diria religiões. Não denominação, mas religiões, e até denominações mesmo. Quando pessoas já de crianças são preparadas para trabalhar, sair nas ruas, trabalhando, sair na rua, distribuindo folhetos, sair na rua, não tendo vergonha do Evangelho de Cristo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1:16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos, ser um sacerdote, ser uma nação santa, povo adquirido, é preciso que a gente tenha essa consciência. Eu sou o povo de Deus, eu sou adquirido pelo Senhor. Eu agora tenho que ter uma influência especial com a palavra de Deus. A primeira igreja batista em Mutondo estará sempre com as portas abertas para receber você que é membro, também orientar você. Estamos ali para orientar, nós temos orientadores. Eu sou o pastor da igreja, mas tem outros orientadores que podem te orientar, e se você tiver dificuldade. Agora, nunca abandonar o Senhor, fazer de conta que aquilo não me pertence. Não é verdade. Povo adquirido, né? Mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que me enviou. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas e que juntos possamos agora, nessa nova retomada, nesse novo tempo, após uma pandemia, após várias experiências ruins que tivemos, possamos dizer: muito obrigado, Senhor, porque estamos vivos. Muito obrigado porque a nossa casa não foi assolada. Não saiu nenhum defunto dentro da nossa casa. Estamos vivos, embora o vírus tenha passado, mas Deus nos livrou. Precisamos nos lembrar disso, queridos, porque somos do Senhor, somos nação santa para servir e para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas sejam transformadas, modificadas. Hoje eu estive na Igreja Batista em Laranjal, ali está a carreta, né? Missionária, e vários missionários, vários irmãos ali louvando, orando, e tantas coisas foram feitas ali até a hora que eu saí, mas eu agradeci a Deus ali por aquele movimento, porque é assim que o povo de Deus deve se sentir, vestir a camisa do Evangelho, ser um sacerdote de si mesmo, da sua família e da sua igreja, ser um servo do Senhor. Vamos fechar com o versículo que nós lemos, que diz: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que
possamos prestar culto ao Senhor, celebrações de louvor a Deus, de adoração somente ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você seja muito, muito feliz. É a minha oração, é o meu desejo, meu querido irmão. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Sagrado e eterno Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa simples palavra que tu nos destes. Que ela seja, ó Deus, acomodada nos corações, para, ó Deus, que as pessoas sejam transformadas a cada dia. E os membros, ó Deus, da igreja sejam edificados. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Nos dá a tua presença ali no santuário, quando estaremos voltando para, Deus, a nova retomada, Deus, do Evangelho ali, quando o teu templo esteve fechado e nós sentimos saudade, mas agora estamos, ó Deus, encorajados, estamos dispostos, estamos, ó Deus, prontos para te servir, Senhor, na tua companhia e na tua direção. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.